sobre a Idade Média. Por que é importante desmistificar a Idade Média? Bom, a Idade Média, na verdade, assim como outras coisas, né? Mas a Idade Média, de certa forma, ela padece assim de um mal crônico, digamos assim, que não é dela, mas é que se diz dela, que são as narrativas. Então, em relação à Idade Média, nós temos uma primeira narrativa contrária a ela, que é a narrativa do Renascimento. O movimento renascentista foi um movimento de recusa da Idade Média. Tudo que a Idade Média construiu, para o Renascimento não valia nada. Tanto é que eles queriam fazer renascer o paganismo, negando tudo aquilo que tinha sido desenvolvido e construído até ali. Então, aqui nós temos um primeiro problema em relação à Idade Média. Não aos fatos e às pessoas da Idade Média, mas à narrativa. Então, começam a fazer uma narrativa, uma construção a respeito da Idade Média. Essa construção não é por acaso. Por que o homem renascentista ele quer negar a Idade Média? Tem um porquê. Ele quer viver como um pagão. Ele quer negar o papel do cristianismo, ele quer colocar o homem como centro. E aí a gente pode dizer que o grande fruto, o grande resultado disso, materialmente falando, foi a Revolução Protestante. O que é a Revolução Protestante? Nada mais, nada menos que o renascimento dentro da religião. Então você vai usar aquele critério, o homem é o centro de todas as coisas, o homem é a medida de todas as coisas. O que é a Revolução Protestante? É exatamente isso. Quer dizer, eu defino quais livros estão na Bíblia ou não. Eu não preciso de Papa, eu não preciso de igreja. Eu quero Deus, eu quero Cristo, mas eu não quero igreja. Então, o critério passa a ser o homem, né? E as paixões humanas, os critérios humanos. Então a escolha começa a andar por aí. Então havia uma necessidade de certa forma, desmerecer a Idade Média para poder viver os próprios vícios e paixões sem peso na consciência. Porque reconhecer a Idade Média é o mesmo que confrontar-se com algo que foi bom, com um modelo que, com todas as suas deficiências, porque tinha na política, na economia medieval, tinha alguma coisa que não era o ideal, como nenhum sistema humano nunca vai ter. Mas era muito melhor do que o que se via ali no século XVI. Mas agora eu quero viver livremente, eu quero viver sem freio. Então eu tenho que varrer para debaixo do tapete tudo aquilo que coloca diante de mim aquilo que eu não quero ser, que eu não quero fazer. E aí depois vem um outro passo, que é o iluminismo. O iluminismo é interessante, a Revolução Protestante ela nega a autoridade da igreja. O iluminismo ele já nega a autoridade da revelação. Não existe revelação. Como que Deus, que é espírito, como que Deus, sendo puríssimo, santíssimo, boníssimo, vai se comunicar em linguagem humana, sendo que os seres humanos são corrompidos, pecadores? Então, nega-se a revelação. A Bíblia é só um livro de literatura. É o que disseram sobre Deus, mas não é palavra de Deus. E aí eles não negam a existência de Deus. Eles eram deístas, né? Os iluministas, eles adoram um Deus que é o arquiteto do universo, é o ser supremo, mas é aquele Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, mas que criou o ser humano, deu a razão, e a partir do momento que ele deu a razão, está tudo feito. Então o homem que se vire com a sua razão e Deus cuida das coisas dele. Cada um na sua. Deus no céu, os homens na terra, usando a própria razão. Então, o primeiro passo é negar a igreja. O segundo passo é negar a revelação. E nessa negação da revelação, nega-se tudo que decorre da revelação. E o que é a Idade Média? A Idade Média é a materialização na sociedade daquilo que a luz do Evangelho trouxe para a humanidade. No campo político, no campo econômico. Né? Quando nós falamos da cristandade medieval, o que é a cristandade medieval? É o Evangelho penetrando com a sua luz todos os âmbitos da sociedade. Não existia um âmbito da sociedade que escapasse à luz do Evangelho. Eu não lembro qual autor que falou, mas ele sintetizou muito bem a Idade Média como a época que o Evangelho governava as nações. Sim. Não, foi Leão XIII. Leão XIII, olha. Leão XIII, que falou, se não me engano, na Immortale Dei. Então por aí se vê, né? Então a importância de estudar a Idade Média é justamente para que a gente não negue aquilo que é uma verdade histórica, porque na verdade o que a gente aprende da Idade Média é um espantalho. Aquilo que a gente aprende, infelizmente, às vezes nas escolas, nos livros didáticos, o que a gente lê, até os filmes e séries não contribuem em nada com isso. Eu sou professor de história, às vezes eu chego para dar aula para molecada de 7º ano
E vamos falar de Idade Média, a molecada já vem com uma ideia totalmente deturpada. Então eles já vêm, não, mas o rei tinha todo o poder e não sei o que, ele podia mandar e ele era obedecido imediatamente. Eu falei, de onde você tirou isso? Não, eu assisti na série tal, você já viu, professor tal? Eu falei, meu Deus. Eu falei, então não assista mais essas séries, essas coisas, porque está atrapalhando o seu entendimento de Idade Média. Eu falei, para começo de conversa, o poder ele não era centralizado, absoluto, ele era um poder compartilhado com a nobreza, com os senhores feudais, né? E o rei, ele é uma figura muito mais moral, ele é entendido como o pai da nação, e ele é uma figura suprapartidária, acima de qualquer ideologia, de qualquer grupo, de qualquer coisa. E, acima de tudo, o rei também é visto como alguém colocado por Deus para governar aquela nação. Então, não tem nada a ver, não corresponde à realidade essa imagem. Então, o que as pessoas entendem por Idade Média e o que as pessoas odeiam da Idade Média é o que elas imaginam e não o que realmente a Idade Média foi. Então, quando a gente confronta com os documentos, com as fontes primárias, a gente vai ver que a gente ouviu dizer que é, mas as fontes dizem que não é. Muito bom. A igreja impediu o conhecimento científico, Galileu foi queimado pela Inquisição. Vamos comentar um pouco disso. Pois é, eu ouvi, né? Eu estava falando aqui, né? No começo eu ouvi isso na universidade. Quando eu estudei filosofia, tinha matéria de filosofia da ciência. Meu professor, numa universidade, né, católica ainda, né, ele disse assim, não sei o que, criticando a igreja, fazendo todo aquele discurso que a igreja é inimiga da ciência, a igreja impediu o avanço. Ele falou, é o que aconteceu, por exemplo, com o absurdo de ter queimado Galileu. E eu, né, ousei, né, questionar o professor. Eu disse, mas professor, o Galileu ele não foi queimado. O Galileu ele morreu de velho. Ele morreu já mais idoso, doente e tal. Ele foi processado pela Inquisição, mas ele não foi queimado. Galileu nunca foi queimado, nada disso. E aí, muito bem, resultado. Esse professor ele passou a me ignorar solenemente em todas as aulas. Se eu perguntasse alguma coisa, falasse alguma coisa. E os meus trabalhos vinham todos com nota 6, que era a média na faculdade. E aí um dia eu perguntei para ele, falei, professor, eu faço trabalhos aqui. Eu falei, tudo bem, o senhor colocou 6. Mas eu acho que alguns trabalhos assim, a média não é essa, não está sendo justo, porque tem trabalhos que eu comparo aí com dos colegas e eu vejo que está assim, mais completo e tudo mais, né? Uma argumentação bem feita. Ele falou assim, não, eu já dou 6 porque eu nem olho as suas avaliações, porque você sabe tudo, você corrige até professor, né? E aí, ótimo, eu falei, o nível, né, de maturidade, né? Parece que o sujeito tem 10 anos de idade, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.